Olá, estudante, tudo bem com você? Sou a professora Natália da disciplina de Geografia do segmento EJA e essa aula é do 8º e 9º ano. E hoje vamos falar sobre características sociais e físicas de dois continentes, a Oceania e a Antártica. O que você sabe sobre esses continentes? Vamos embarcar numa viagem juntos para conhecer melhor esses territórios? Você topa? Então vamos lá! Mas antes, para os professores e professoras que estão nos acompanhando, o eixo temático é o mundo do trabalho, tendo como objetivo da aula compreender os aspectos geográficos, ambientais e sociais da Oceania e da Antártica. E como objetivo de aprendizagem, valorizar o patrimônio sociocultural e ambiental, respeitando a sociodiversidade e reconhecendo tais patrimônios como direitos dos povos e indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. Objetivos entendidos? Então vamos começar a aula. Mas antes, não esqueça de escanear o QR Code que está na sua tela e garantir a sua presença na aula de hoje. É muito importante a sua participação e interação na aula. Como vamos conhecer e estudar dois continentes tão diferentes e distantes de nós, é importante que nós saibamos identificar eles no mapa, antes de seguir viagem, certo? Tanto a Oceania como a Antártica são os dois continentes menores em extensão territorial, sendo a Oceania o menor deles. Além disso, percebam que tanto a Oceania como a Antártica estão mais isolados geograficamente dos outros países do mundo. Isso influencia, entre outras características sociais e econômicas, desses continentes. Natália, da disciplina de Geografia. Olá, estudante, tudo bem com você? Sou a professora Natália da disciplina de Geografia do segmento EJA e essa aula é do 8º e 9º ano. E hoje vamos falar sobre características sociais e físicas. A Austrália apresenta grande relevância para o continente, porque é o maior país em extensão e com maior desenvolvimento social e econômico, que apresenta condições geográficas muito específicas, devido ao maior distanciamento continental dos outros países. Portanto, ela apresenta uma biodiversidade de fauna e flora únicos e bem diferenciados. Quem aí já ouviu falar sobre os animais gigantes e venenosos que só existem na Austrália? Como essa cobra taipã que está aqui perto de mim. Além de escorpiões, aranhas gigantes e também coalas e cangurus. Animais que não são venenosos, mas que só são encontrados na natureza lá. Há também uma grande ocorrência desses animais sendo encontrados dentro das casas dos moradores australianos. Esses fatos inusitados para nós é uma característica comum de um continente que está mais isolado e distante do resto do mundo, e que contribui para que nessas regiões se desenvolvam diferentes espécies, tanto animais como vegetais. Além disso, esses animais muitas vezes vão parar nas casas das pessoas devido a alterações no seu habitat natural, como, por exemplo, alterações climáticas e queimadas. A maior parte das ilhas da Oceania são planícies, pois possuem um relevo baixo e no mesmo nível do mar. Porém, há também uma vasta região de desertos e também de cordilheiras de montanhas. Isso faz com que haja tanto áreas mais tropicais e úmidas, como áreas mais secas e frias. Inclusive, muitas paisagens que compõem a Austrália ficaram famosas pelo mundo e conhecidas por nós, devido a aparecerem em grandes produções visuais que conhecemos. No filme Procurando Nemo, o Marlin, pai do Nemo, sai à sua procura. E o endereço que ele encontra como pista para achar seu filho é o endereço de Sydney, cidade australiana, onde se encontra o Teatro Opera House, esse ponto turístico da cidade onde eu estou. Você já conhecia o Teatro Opera House antes? Ele é bem famoso e ficou mais conhecido depois da animação da Disney. E quem não conhece o Jack, o canguru do filme Canguru Jack? Quem já viu vai lembrar dessa paisagem onde eu estou, que é o deserto australiano, conhecido como Outback. Outback são regiões desérticas australianas com clima seco e árido e com a presença de terra bem avermelhada, que é a característica da região. Além do canguru, claro, um dos animais símbolos do país. Indico que quem ainda não assistiu ao filme, assista para que possa compreender melhor as paisagens marcantes da Austrália. Além disso, outro destaque da paisagem do continente, que na verdade faz parte do Oceano Pacífico, é o paredão de corais, conhecido como Grande Barreira de Corais, que compõe uma grande biodiversidade de seres vivos muito importantes para os oceanos. Porém, infelizmente, esses corais estão tendendo ao branqueamento.
Isso significa que estão perdendo a vida e, consequentemente, a biodiversidade do local, que é provocado principalmente pela poluição dos mares com produtos químicos, além do aumento da temperatura dos oceanos, ocasionados pelo aquecimento global com a emissão dos gases e poluentes na atmosfera. Vale ressaltar que a morte desses corais causa sérias consequências a curto e a longo prazo e prejudicam a vida dos seres animais que se alimentam e moram nesses corais. As menores ilhas do continente, que estão no conjunto de ilhas da Macronésia, Melanésia e Polinésia, têm uma importância turística muito grande para o continente, como, por exemplo, a ilha de Bora Bora, na Polinésia, um destino turístico muito cobiçado. Por ser um local com águas transparentes e também de difícil acesso, por estar no meio do oceano, tem um turismo de alto valor, digno de um cenário paradisíaco. Aqui, o turismo é muitas vezes o exclusivo meio de trabalho e renda da população local, com resorts de luxo, serviços de mergulho, passeios, restaurantes, entre outros. Eu estou muito chique, não é mesmo? Há ainda um baixo número de populações nativas residentes nos territórios do continente, como, por exemplo, os aborígenes australianos e a etnia Maori, da Nova Zelândia. As etnias e povos nativos da Oceania ainda passam por violências e racismo frutos da colonização e buscam manter a sua cultura ainda presentes, mantendo suas tradições. A colonização dos ingleses nessas regiões deixaram marcas de muito genocídio e escravidão na população nativa, devido a práticas de colonização exploradoras, que buscavam apenas retirar os recursos naturais e usar a mão de obra barata da população nativa. Tipo de exploração que também foi feita na América Latina. E como num passe de mágica, já chegamos no nosso segundo destino, a Antártica. Saímos da Oceania e atravessamos os mares gelados para chegar até aqui. Nesse continente que tem características particulares e dignas de ser um dos extremos da Terra, porque aqui o clima é extremo e as temperaturas são abaixo de zero. Primeiramente, vamos entender que o território da Antártica não é controlado por nenhum país, pois desde a assinatura do Tratado da Antártica em 1961, o continente não pertence de forma soberana a nenhum país, e apenas bases científicas e militares podem se instalar na região. Porém, interesses nesse extremo do mundo não faltam, e a abundância de recursos naturais é um dos principais motivos desse grande interesse, principalmente recursos como o petróleo e o gás natural, além de minerais como chumbo e cobre, que são matérias-primas para a produção de itens e produtos, principalmente tecnológicos. Esse grande interesse no território antártico já causou grandes danos ambientais para a fauna e para a flora local. E claro que essas consequências geram danos em todo o planeta, principalmente se tratando das geleiras e do seu derretimento acelerado, da poluição dos oceanos e dos vazamentos de óleo e petróleo, além da morte e da extinção de espécies de animais únicos que apenas são encontrados nessas regiões, espécies de mamíferos como focas, baleias, peixes e pinguins. Nesse continente não há muitos habitantes que residem, apenas cientistas, pesquisadores e pessoas autorizadas a habitarem a região e montarem suas residências e estações de pesquisa. O trabalho de pesquisadores da Antártica contribui para diversos estudos aprofundados sobre as mudanças climáticas no mundo, os oceanos e a meteorologia. Além disso, são proibidas atividades de extração com interesse econômico na região, e por isso que apenas autorizados podem ocupar a área. As regiões polares da Terra sofrem diretamente com os avanços das mudanças climáticas, com a poluição da atmosfera e o buraco na camada de ozônio, além dos efeitos do aumento do aquecimento global. Isso provoca um maior derretimento das geleiras, como já comentamos, causando também aumento do nível do mar no planeta e modificação da temperatura dos oceanos, influenciando inclusive no branqueamento da barreira de corais do Pacífico, que falamos no início da aula de hoje. Agora vamos fazer uma atividade para compreender melhor tudo o que vimos hoje? Até lá! E vamos para a atividade 1, que a pergunta é: qual país que tem maior destaque na Oceania? Cite uma característica de sua paisagem. Vou dar alguns segundos para pensarem na resposta.
Vamos saber agora se você acertou. A resposta é Austrália, como o país de maior destaque da Oceania, devido aos seus fatores sociais, econômicos e principalmente a sua extensão territorial. Uma das características de sua paisagem que nós podemos citar são os desertos Outback e a Grande Barreira de Corais, que se estende por todo o litoral do país. Agora, a atividade 2, que a pergunta é: a Antártica pertence a qual país? Explica o porquê. Vou dar mais alguns segundos para você responder. E a resposta é que a Antártica não pertence a nenhum país em específico, pois em 1961 foi sancionado o Tratado de Antártica, que prevê que o continente não pode ser ocupado e explorado com intenções econômicas. Sendo assim, nenhum país tem autoridade sobre ele, mas estabelece um acordo de cooperação entre eles. Espero que tenham acertado as questões. E caso tenham dúvidas, pode enviá-las para o nosso canal de comunicação oficial do Dever em Casa na TV no Instagram, @Dever em Casa na TV. Vamos recapitular algumas características dos continentes que conhecemos na aula de hoje? A Oceania é um continente composto por muitas ilhas, e o país que mais se destaca é a Austrália. Ainda se destacam uma pequena quantidade de povos nativos que residiam antes da chegada dos colonizadores ingleses, onde podemos destacar os aborígenes australianos. A fauna e a flora local são exuberantes, com muitas paisagens paradisíacas e uma grande barreira de recifes de corais que compõem toda a costa australiana. A Antártica é o continente gelado extremo da Terra. Há pouquíssimas populações existentes dessa região, porém existem bases de pesquisa onde estão cientistas e militares de várias partes do mundo, que trabalham com estudos sobre climatologia, meteorologia e outros estudos da Terra. É um continente que sofre diretamente com as mudanças climáticas que afetam sua paisagem, sua fauna e flora. Ambos os continentes se destacam pelas exuberantes paisagens e particularidades, como as espécies de animais únicos que compõem seu ecossistema. Viram como existem lugares com características completamente diferentes em torno do nosso planeta? Isso é incrível, não é mesmo? A nossa aula já está chegando ao fim. Mas lembrando, se você ainda não assinou a lista de presença da aula de hoje, escaneie agora o QR Code que está na sua tela e preencha as informações. E vamos nos despedindo por aqui, mas espero vocês na próxima aula. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!